Tá? Mas basicamente é isso. Meu nome é Johanne, estou muito feliz e vou continuar essa caminhada com vocês na parte do desenvolvimento pessoal aqui no curso de administração. Então, estou muito feliz em recebê-los, já fiquem à vontade, hein, se quiser se apresentar, se quiser me chamar depois no privado, me cercar aqui pela escola, eu estou à disposição. Estou louca para ver vocês aqui pessoalmente, espero que eu ainda consiga isso para a gente ter esse contato maior. Mas estou muito feliz em recebê-los, tá bom? Então, entrando aí de fato no nosso conteúdo da aula de hoje, a gente vai começar recapitulando o que vocês viram na última aula. Eu sei que na semana passada foi feriado de carnaval, todo mundo aproveitou, curtiu bastante a folga. E na aula antes vocês finalizaram aí a apostila no projeto RH, né? Tiveram aí as apresentações finais, vocês estudaram todos os conteúdos. E antes da gente entrar no próximo projeto, que vai ser o projeto Controles, hoje a gente vai ter um conteúdo extra que eu já vou explicar para vocês agora, que vai ser esse nivelador entre o que vocês finalizaram, que é o RH, e entre o que vocês vão iniciar, que é o projeto Controles. E aí nesse projeto Controle, vou só verificar, porque não sei se eu estou ouvindo demais, se alguém notificou. Foi mesmo não. Nesse projeto Controles, vocês vão ver muitos conteúdos, né, sobre liderança, sobre equipe, vão aprofundar naquilo que vocês já vinham caminhando aí. E vocês vão ver em um desses conteúdos sobre comunicação, se eu não me engano é até na terceira ou na segunda aula. Só que nessa aula extra de hoje, ela não vai ter na apostila de vocês, nem na apostila do RH, nem na apostila do Controles, por ser um conteúdo extra. Então, eu já estou começando sugerindo para vocês, se você quiser pegar o caderno, lápis, borracha ou caneta, para fazer as anotações, porque quando tiverem que fazer algum estudo para alguma atividade ou alguma tarefa, vocês vão ter aí essas anotações para terem acesso. Luciene, seja muito bem-vinda também. A gente já estava iniciando aqui para entrar no nosso conteúdo de hoje, que vai ser sobre comunicação não violenta. Vocês que talvez já fazem oficina, talvez já tenham ouvido falar sobre isso. Ele é um dos temas, né, da oficina de empregabilidade que acontece aqui toda sexta-feira, mas aqui a gente vai ver ele num formato um pouquinho diferente. Lá eles passam sempre voltado para o mercado de trabalho, né, e que eu vou voltar exatamente para a área que vocês estão se profissionalizando, que é a área da administração. Então, na parte de atendimento ao público, na parte de liderança em si, vocês vão ver quanto é crucial a comunicação na vida desse profissional. E aqui a gente vai entender qual que é o conceito da comunicação não violenta, ou CNV, né, que é a sigla que é falada, quais são os componentes estruturantes que a gente pode utilizar para aplicar isso na nossa vida enquanto profissional. E a gente vai aprofundando nisso também nas próximas aulas. Então, uma perguntinha aí para a gente iniciar: o que é comunicação não violenta? Normalmente, quando vocês veem esse título comunicação não violenta, deve passar uma série de coisas aí na mente de vocês. É uma comunicação sem briga, talvez eles sem ter porrada, xingamento, não sei o quê, cada um fala num conceito diferente. E vocês vão ver que é quase isso, porém não de forma física, sim. Tem mais gente entrando. Ei, Ademilson, seja bem-vindo. A gente já estava entrando aqui no nosso conteúdo. Então, não é a violência física em si, de talvez ter uma briga de tiro, porrada e bomba, mas é a comunicação não violenta no quesito da compreensão, do falar e do ouvir. Então, olhando pelo conceito mesmo, pessoal, olha aí que legal. Comunicação não violenta, então, ela é uma abordagem da comunicação que compreende as habilidades de falar e ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com si mesmo e com os outros, permitindo assim que a compaixão se desenvolva. Professora, que é isso que eu não estou entendendo nada, está parecendo aqueles poemas que falam de coração, que falam de compaixão, mas isso aqui é muito sério. É interessante vocês entenderem esse conceito, porque no ambiente corporativo novo, nesse novo mercado, isso está sendo quase que uma exigência em muitas empresas, né? Principalmente as grandes. Então, por exemplo, a Vale, né, ela tem uma das empresas terceirizadas dela, que é a Fundação Renova. Não sei se vocês já conhecem. Quem aí participou daquele processo quando teve lá aquele estouro na barragem de Mariana, depois na barragem de Brumadinho, teve lá aquele processo dos R$1.000, o processo dos 10 mil.
passou por um questionário com uma pessoa que trabalhava para a empresa Fundação Renova, que pertence à Vale. Então, para vocês entenderem a dimensão que essa empresa tem. E nessa empresa, né, na Fundação Renova, né, que pertence à Vale, a cada reunião que eles vão fazer em questão de equipes, eles sempre iniciam fazendo uma metodologia chamada check-in. Não é aquele check-in, né, que você chega no aeroporto, dá ali a sua situação, passa o passaporte, a passagem, depois se embarca. Mas é um check-in que é como se fosse uma dinâmica mesmo, onde cada um, antes de qualquer assunto que eles vão falar, pessoal, eles falam como que eles estão se sentindo naquele momento. Se eles estão com raiva, se estão estressados, se estão chateados, estão cansados, estão com fome, estão com sono, estão querendo ir embora, se estão felizes. Qualquer que seja a situação que eles estão, aquele é o momento onde eles vão expor isso frente à equipe inteira. E para que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque nas empresas hoje eles começaram a entender como que a comunicação influencia em todo o rendimento da equipe, principalmente a partir do líder, que é o que a gente vai trabalhar aí também nessas próximas aulas. Então, nesse momento onde a pessoa se apresenta, né, na dinâmica do check-in, no exemplo que eu dei lá da empresa da Vale, antes de qualquer reunião eles falam a situação que eles estão, porque a partir do momento que a pessoa que estiver conduzindo aquela reunião, aquele momento ali de talvez palestrar ou falar alguma coisa, eles já vão falar ciente de como as pessoas que estão ali vão receber aquela mensagem. Fala a verdade, quando vocês estão tristes, tudo que você ouve não parece que é mais triste? Dá vontade de ouvir música triste também? Vou ouvir um forró, um sertanejo bem triste, vou ouvir uma música internacional, me imaginar no ônibus chorando. A gente não fica sempre sentindo as coisas de uma forma diferente? Ou quando você está alegre, está super feliz, aconteceu uma coisa que você queria muito, você ganhou um presente que você esperava, o dia está ótimo, você dormiu bem, se alimentou bem, você está mega feliz. Tudo que te acontece fica muito mais intenso. O que eu estou querendo dizer com vocês em cima disso? Que a forma como vocês estão se sentindo vai influenciar em como vocês vão agir. E enquanto líderes ou enquanto profissionais, enquanto administradores, isso vai influenciar em todas as suas tarefas, independente da área que você quiser atuar. Se você quiser ser um líder, empreendedor, dono do seu próprio negócio, você vai ter que lidar com os seus funcionários, vai ter que lidar com o seu cliente externo, com o seu cliente interno, com os seus fornecedores. Ou se você não é chefe, você não quer ser empreendedor, você é só um funcionário, ainda assim você vai ter que lidar com o seu chefe, com os seus outros colegas de equipe, com os clientes que compram o seu produto ou o seu serviço. Então, o tempo inteiro a gente lida com pessoas. E quando eu lido com pessoas, que a gente fala lá do relacionamento interpessoal, que vocês viram há bastante tempo lá no primeiro projeto, a gente fala de sentimentos. Então, a comunicação não violenta, como a gente colocou ali, é uma abordagem da comunicação, que ela vai trabalhar esse ponto, que é o ponto humanizado de como eu estou me comunicando com as pessoas. Então, para que a gente precisa entender a fundo a comunicação não violenta, além de tudo isso que eu já pontuei aqui? Olha aí que legal no slide, com a comunicação não violenta, as respostas a estímulos comunicacionais deixam de ser automáticas e repetitivas e passam a ser mais conscientes e baseadas em percepções do momento, por meio da observação de comportamentos e fatores que têm influência sobre cada um. O que é que isso está querendo dizer? Tenho certeza que vocês, em algum momento da sua vida, passou por alguma loja ou alguma lanchonete, algum restaurante, que você foi atendido por uma pessoa que parecia um robô. Principalmente fast food hoje, que eles trabalham muito a questão de ser rápido ali naquele processo para agilizar todo o atendimento. É muito comum isso acontecer. A pessoa nem olha nos seus olhos, fica ali só no computador, só te entrega um papel, talvez está digitando ali, não olha para você, não pergunta nada, não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde. Ela vai ali, como está falando aí no slide, ela vai pelo automático. Ela te atende quase que de forma robotizada e isso é muito ruim. Se você já passou por essa situação, tenho certeza que você já sentiu como que é a sensação na hora. Você parece que está ali, mas não está. Talvez você está no dia péssimo, no dia ruim, e a pessoa não olhou para você e falou uma coisa que se sentiu ofendido, porque ela não percebeu que talvez estaria mais sensível naquele dia. Então, claro que a fundo, na nossa correria, né, do dia a dia, não vai ser tão criterioso, tão sentimental assim. Mas eu quero que vocês entendam que nesse sentido da comunicação não violenta, ela vai falar muito desse poder da comunicação.
nesses momentos de liderança que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, isso aqui vai perpassar tudo que você vai entender. Quando vocês aprenderam os tipos de liderança, as características de um líder, a equipe com o líder, líder com a equipe, em todos esses momentos, vocês, principalmente que fazem o curso de administração, vocês têm um leque de oportunidades para atuar. Vocês podem trabalhar em vários setores diferentes, em empresas diferentes, porque a administração ela abrange muitas áreas, mas em todas essas áreas vocês vão precisar desenvolver essa parte da comunicação. Então, como que eu consigo aplicar isso para mim agora que eu já entendi o que é a comunicação não violenta, agora que eu já entendi a importância que ela tem, o motivo que eu tenho para estudar e entender sobre isso, como que eu posso trazer isso para a minha vida enquanto profissional, enquanto acadêmico? Olha aí, por meio da escuta ativa e profunda. O método faz com que as interações ocorram com mais respeito, atenção e empatia. Então, o que isso está querendo dizer para a gente da escuta ativa e profunda? É o momento presente. Quando você estiver com o seu cliente, quando você estiver com o seu funcionário, quando você estiver com o seu líder, não importa. Você tem que estar naquele momento com aquela pessoa que está ali. Porque lembra que a gente viu ali agora sobre atendimento que é muito robótico, que é muito repetitivo, que é muito ruim? Então, eu preciso mudar esse cenário. Então, na hora, não vou estar só focado no meu computador, só focado no meu lápis, no meu papel, eu vou estar focado na pessoa que está ali. A minha escuta, ela é ativa, a pessoa está falando comigo, eu estou, por exemplo, numa recepção, chegou um cliente, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou concentrar naquela pessoa que está ali, que isso é o atendimento humanizado. Eu tenho certeza que da mesma forma que você já passou por algum atendimento que foi robotizado, que foi repetitivo, que não teve aquele contato mesmo, você também em algum momento já deve ter passado por um atendimento que você se sentiu super acolhido. E não dá vontade de voltar naquele local, naquela loja, naquele ambiente em si? É muito bom. A pessoa te dá um bom dia, te dá uma boa tarde, como eu posso te ajudar, olha nos seus olhos, te dá um suporte, te dá uma atenção de fato. E é o que fala aqui pra gente nessa comunicação não violenta, essa interação ativa. Eu estou focado em quem está ali, estou entendendo o que essa pessoa veio fazer aqui, eu estou disposto a ouvir ele, focado nele. E não focado no meu celular, não focado no meu computador, mas em quem está de fato aqui. Porque quando eu estou me comunicando com ela, tem esses ruídos externos, tem essas interferências que ocorrem, que é quase impossível de controlar. Mas o máximo que eu puder fazer para agarrar esse meu cliente, esse meu líder, esse meu colega de trabalho, concentrando a minha atenção nele para que ele retribua isso, eu preciso fazer. Então, a gente tem aí, né, como a gente viu, a comunicação não violenta, ela é uma abordagem, então tem todo o embasamento científico por trás dela. Se vocês forem pesquisar, né, por fora, vocês vão achar que tem vários livros de vários teóricos falando. Tanto que, como eu falei aqui no início, tem várias empresas grandes que estão implementando isso na metodologia de trabalho delas, como eu dei o exemplo da Fundação Renova. Isso lá já é comum, as pessoas já estão habituadas a praticar a CNV, como eu dei o exemplo aqui das reuniões. Então, ela é um método que tem, como eu disse aqui, os componentes estruturantes, que são 4. Essa metodologia ela é aplicada em todos os momentos. Claro que a gente vai focar muito na área profissional, no líder, no funcionário, na equipe em si, mas na sua vida pessoal, acadêmica, isso também tem um espaço, porque todos nós temos uma identidade, vocês também já viram um pouco sobre isso. Então não tem como eu chegar no meu trabalho e ser uma pessoa, chegar lá no Sebrae no meu curso e ser outra, chegar lá na minha escola e ser outra, lá na minha casa e ser outra, eu sou no fundo uma pessoa só. E eu preciso desenvolver isso em mim ao ponto de ser natural em todos esses contextos em que eu convivo. Então, como que são esses componentes estruturantes? Eles são 4 passos que a gente faz para aplicar a comunicação não violenta. Então, em tudo que você for fazer, em tudo que você for agir, em todos esses ambientes que você tem convivência, você vai sempre buscar perpassar por esses 4 passos. Aconteceu uma situação ruim, aconteceu uma situação de conflito, antes que eu tome alguma atitude, antes que eu haja por impulso, vou parar, vou respirar e vou seguir ali esses 4 passos. Aconteceu uma situação também super feliz, mega empolgante, antes que eu tome uma atitude, eu vou respirar e vou seguir os 4 passos. Por quê? O líder como um todo, ou um funcionário, um profissional em si, ele tem que pensar antes de agir. A gente não pode ser impulsivo e deixar as emoções falar por nós,
vocês também já tiveram aula de inteligência emocional, vocês sabem muito bem sobre isso. Então as emoções não podem me tomar. Então numa hora aconteceu um conflito na minha empresa, que meu chefe falou uma coisa que eu não gostei, me senti humilhada, me senti chateada, eu não vou responder ele à altura por impulso. Ou quando eu estou mega feliz, recebi uma promoção, uma proposta que eu estava muito querendo, eu não vou dar o meu sim também ali na euforia do momento por emoção. Eu preciso em todos os meus momentos passar por isso, porque a comunicação por trás dela tem várias emoções. Então, na teoria da CNV em si, tem até o livro, né, como eu falei, que explica, o teórico que desenvolveu essa abordagem, ele dá um exemplo muito legal, que ele fala que quando a gente está se comunicando com as pessoas, a gente coloca um cano entre quem está falando e quem está ouvindo aquela mensagem, aquele recado em si. E dentro desse cano a gente coloca lenços. Então, eu estou falando com o meu funcionário, eu enquanto líder. Quando eu vou falar para ele, delegar uma função, dar um feedback, dar uma chamada de atenção nele, um puxão de orelha, ou dar até mesmo um elogio, eu coloco esse cano e dentro desse cano eu vou colocando todos os meus lenços. E o que são esses lenços? São como eu estou me sentindo. Se eu estou com muita raiva, eu vou colocar lenço lá dentro. Se eu estou muito estressado e muito irritado, mais lenço lá dentro. Estou muito feliz, muito eufórico, mais lenços lá dentro. E no outro lado da história, aquele funcionário que vai ouvir o líder passando para ele alguma mensagem, ele também vai colocar lenços para o que ele vai ouvir. Talvez ele está desmotivado, ele vai colocar lenço no cano. Talvez ele está ali cansado, está ali insatisfeito com o trabalho dele, vai colocar mais lenços. Então, qual que é o exemplo que a gente tem desse cano? Tudo que você fala, tudo que você ouve, o que você sente está influenciando na forma como você vai interpretar a mensagem. Então, de repente, você vai querer falar uma coisa e a pessoa vai interpretar outra. Vocês não já passaram por isso? É muito chato. Por exemplo, no WhatsApp, quando você coloca a mensagem em caps lock, o povo fala assim, para de gritar, porque já criaram esse vínculo de que, de repente, quando está no caps lock, está falando alto. Quando está falando tudo seco, com ponto final no final da frase, é porque está com raiva. Quando não está colocando nenhum emojizinho, você está triste. Então, as pessoas conseguem sentir a emoção que você tem enquanto você está se comunicando. E a forma como você se expressa vai influenciar na forma como a pessoa vai receber a sua mensagem. Então, não tem nada pior quando você está ali no seu WhatsApp, por exemplo, mandando uma mensagem lá para o seu colega de trabalho, pedindo um favor para ele te ajudar numa tarefa do serviço. E você falou tranquilo, nossa, aqui você podia fazer um favor para mim de me ajudar, porque eu estou um pouco sobrecarregado. Se você me ajudar, acho que a gente acaba rapidinho, pode ser? Você falou nesse tom. Só que lá naquela hora da mensagem, ele interpretou de outro jeito, ele pode ter lido, nossa, aqui você pode me ajudar a fazer um favor? Porque eu estou precisando de sua ajuda aqui para poder agilizar minha tarefa, tem como ou não tem? Então ele pode colocar todo um tom de voz, colocar ali uma interpretação que os lenços que você colocou e que ele colocou vão influenciar. E olha o conflito que isso pode gerar por um simples detalhe numa falha da comunicação. Então, esses componentes estruturantes que estão aí na tela para vocês, que são esses 4 passos, eles são para evitar esses momentos. Eles são para você retirar esses lenços que podem estar ali inibindo a comunicação de chegar de forma clara para aquela pessoa que está ali para te ouvir e também para você receber mensagens de forma mais clara possível. A gente vai lidar, como eu falei, com todo tipo de público. De repente você pode ser um líder que é um pouco mais estressado, ou de repente você é um líder que é um pouco mais calmo, um pouco mais pacato, devagar, ou de repente você enquanto funcionário tem essas características. E como que você tem se comunicado ou como você tem recebido as mensagens? Então olha aí a sequência de passos. Primeiro exemplo que está ali, o primeiro passo é o da observação. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Observar o que está acontecendo de fato, sem julgar, sem rotular e sem comparar. Então, eu quero que vocês imaginem uma situação que eu vou colocar aqui para vocês entenderem todo um contexto da história. Vamos supor que vocês são um funcionário, né? Você que está ouvindo aí, são um funcionário de uma empresa que tem mais 5 colegas na sua equipe. E tem o líder, né, tem o chefe, o gerente daquela empresa que organiza, né, que motiva, que faz todo o trabalho de coordenar vocês. E aí esse coordenador chegou de manhã,
deu um bom dia para todo mundo, falou, o dia hoje vai ser assim, assim, assado, a gente tem várias coisas para poder fazer, vou dividir aqui o que é tarefa de cada um, fulano, você vai ter que fazer isso, isso e isso, ciclano aquilo, fulano isso, isso e isso, eu vou ter que fazer uma reunião muito importante agora, que são 8 horas, vou chegar mega cansado, no final do dia eu volto para ver como a tarefa está. E aí esse líder, esse gerente, ele sai da empresa para poder fazer os outros afazeres dele, e a equipe fica lá naquele escritório, deixa eu ver se é notificação, não era não. E aí vocês, enquanto equipe, vão continuar lá para fazer o quê? O que foi delegado. Então, vamos supor que a Milene, a função dela ali hoje era digitar 10 relatórios, né? E montar uma planilha com eles. Porém, a Milene lembrou que hoje era aniversário da Mirelle, que é a irmã dela, o Facebook deu uma notificação para ela, lembrando ela de dar parabéns, ela foi lá e lembrou que iria postar uma foto mega zoeira da irmã dela, pegou aquela foto da irmã dela dormindo, foi fazer um textão de parabéns, e aí quando ela fez o parabéns, ela viu stories da melhor amiga dela, então ela quis ver quais eram as postagens, e aí ela quis abrir um Instagram, que ela lembrou que hoje tem paredão no Big Brother, ela queria acompanhar como é que estão as informações, e ao mesmo tempo ela quis olhar o Twitter para ver o que está em alta. Nessa brincadeira, Milene ficou o dia inteiro presa no celular. Aquela pilha de relatórios que ela tinha para fazer ficou lá no mesmo lugar na mesa, ficou ali tudo bagunçado porque ela não parou para se organizar e ficou presa de tarefas que não era para ela estar fazendo. E aí, deu o final do expediente, aquele gerente chega naquele escritório e se depara com aquela cena. O que ele iria fazer neste momento? Ele iria estressar, ele iria ficar com raiva, ele iria gritar com ela, você ficou o dia inteiro e não fez nada, eu te falei para fazer e você não fez, o trabalho está acumulado, você é uma irresponsável, você é igualzinha a sua irmã que trabalhava aqui antes de você, não sabe fazer as coisas que te passam, você não merece a hora que você tem, eu te pago para isso, você não está fazendo, e ali vira aquele conflito. A Milene, por outro lado, pode se sentir ofendida e pode também levantar a voz, se exaltar, se alterar ali e gerar uma confusão toda. Então, na CNV, a gente vai voltar a fita no momento em que o gerente chega nesse escritório e se depara com ela na mesa bagunçada, com a pilha de trabalho acumulado, mexendo no celular. Então, esse gerente já assistiu essa aula que vocês estão assistindo hoje e já entendeu o que é a comunicação não violenta. Então, antes dele falar qualquer palavra, antes dele ter qualquer atitude, o que ele vai fazer? Ele vai seguir esses 4 passos aí que a CNV traz de proposta para a gente. Então, o primeiro passo, que é o da observação, o que ele iria fazer nessa cena? Ele iria chegar, parar e observar o que está acontecendo, sem julgar, sem rotular e sem comparar. Então, ele vai parar, vai observar. O que ele vai fazer? Em silêncio, sem precisar externar nada, ele vai ficar pensando. Entendi, estou observando que está todo mundo trabalhando, só a Milene está aqui com a mesa cheia de papel acumulado, com as tarefas todas sem fazer, enquanto ela mexe no celular. Ponto. Observou a situação, observou o cenário, aquele contexto ali, sem julgar, falando que ela é uma irresponsável, sem rotular, sem comparar com outro funcionário, sem nada. Ele só observou a situação nua e crua como ela é. Agora que ele já observou, ele vai para o segundo passo, olha ali, sentimentos. Identifique o que está sentindo em relação ao que observa, nomeie expressando. Então, agora que ele observou a cena, observou que está tudo bagunçado, acumulado, ela mexendo no celular sem fazer a tarefa, agora ele vai observar como que ele se sente vendo essa cena. E aí ele vai pensar, estou me sentindo estressado, chateado e decepcionado com ela. Ponto. É assim que ele se sentiu por ter observado aquela cena. E olha aí o terceiro passo que ele vai seguir, necessidades. Identifique suas necessidades, valores ou desejos de forma conectada aos sentimentos que observou. Então, ele observou a cena dela com a mesa bagunçada, com o trabalho acumulado, mexendo no celular. Ele observou que ele estava se sentindo estressado, chateado e decepcionado. E qual que é a necessidade dele para que ele não se sinta como ele nomeou? Então eu precisaria que, deixa eu pensar aqui, que ela fizesse a tarefa dela, que ela largasse o telefone dentro da bolsa dela, organizasse a mesa e cumprisse a função que ela tem de digitar o relatório e fazer ali as planilhas. Isso é o que ele precisava para ele não se sentir como ele nomeou antes. Agora, depois que ele fez esses 3 passos,
que ele vai para o último, que é o momento de fato que ele vai se expressar para essa pessoa. Olha ali o pedido. Informe o que observou, suas necessidades e sentimentos e então faça um pedido claro e concreto. Então, agora sim que ele já respirou fundo, já observou a cena, já identificou como que ele está se sentindo, o que ele precisava para não se sentir assim. Agora o gerente vai até essa funcionária e vai, então, se expressar para ela. Milene, olha, eu observei que você está com o seu trabalho todo acumulado, eu observei que você está mexendo no seu celular, sua mesa está toda desorganizada, eu fico muito estressado quando eu vejo esse acúmulo todo, toda essa desorganização. E estou decepcionado com você. Então, eu gostaria que você guardasse seu telefone na sua bolsa, focasse no seu trabalho, fizesse sua função de digitalizar esses relatórios, lançar isso na planilha, de forma que a gente não se sinta-se mais e tudo corra bem. Ponto. Simples assim. Sem precisar chamar ela de desorganizada, sem precisar chamar ela de irresponsável, sem precisar comparar ela com outro funcionário, sem precisar rotular ela, sem precisar estressar, exaltar a voz. Porque quando eu passo por esses 3 passos aqui, esses 4 passos que a gente tem, bem-vinda, Janaína. Quando a gente passa por esses 4 passos, o que está acontecendo aqui? A comunicação não violenta. A gente não imaginou lá na primeira cena, se ele chegasse de cara já estressando com ela, gritando, brigando, o conflito que isso iria gerar. Então vocês enquanto líderes, vocês enquanto administradores, enquanto profissionais, precisam ter essa visão, que o mínimo de conflitos que possa ter, eu preciso me esforçar. Eu tenho que evitar o máximo que eu puder de situações que possam gerar esse tipo de situação. Então a comunicação ela é a porta de entrada para conflitos. Então, eu preciso utilizar dessa ferramenta para evitar esses momentos. Então, no ambiente corporativo, em todos os momentos que eu estiver me relacionando com o meu cliente, com o meu colega de equipe, com o meu gestor, com meus funcionários, com meus fornecedores, independente de quem quer que seja, eu preciso o tempo inteiro lembrar que ali tem pessoas. De repente, nesse exemplo que eu dei, a Milene estaria num dia ruim. Talvez o chefe não sabia o que ela estava fazendo no celular, talvez ela tenha perdido algum parente, algum animal e ela estava triste, pegando o telefone para receber algumas informações. E aí, se ele chega lá já estressado, brigando e gritando? Ele não queria saber desse momento. Então, quando eu perpasso por esses 4 passos, a comunicação acontece o mais natural possível. Eu passo a minha mensagem, eu falo qual que é a situação, como que eu estou me sentindo, o que é que eu preciso para resolver de forma clara e objetiva, e a pessoa que está ali ouvindo a mensagem vai entender o que de fato está acontecendo. Ela pode explicar se aconteceu alguma situação atípica, ou ela pode se desculpar porque ela pode reconhecer então que realmente ela vacilou naquele momento, e no fim todo mundo sai satisfeito e a situação ali se resolve. Isso é a comunicação não violenta. Como eu falei, na próxima aula a gente vai continuar aí com o projeto Controle, vai iniciar de fato o projeto Controles, então a gente vai ter uma aula só sobre comunicação. Só que comunicação ela abrange várias áreas e hoje a gente focou nessa comunicação não violenta, justamente porque ela trabalha muito essa parte do desenvolvimento pessoal, que é essa minha parte comportamental, a minha parte emocional, pessoal e assim por diante. Então, resumindo o que a gente viu nessa aula de hoje, a gente viu o que é a comunicação não violenta, né, ou a CNV, como diz a sigla dela, né, que é essa comunicação humanizada, que é uma escuta ativa, é uma fala profunda, é eu estar presente naquele momento, sem muita robotização, sem sair no automático ali, naquela parte mais repetitiva. Eu vou estar focado naquele momento, eu vou olhar para as pessoas como elas são e eu vou me expressar de forma clara, objetiva, seguindo aí os componentes estruturantes, que são esses 4 passos que vão me guiar na forma de me expressar enquanto líder, enquanto funcionário, enquanto profissional, enquanto administrador, tá bom? E aí, como eu disse, na próxima aula a gente vai continuar seguindo um pouco deste conteúdo, a gente vai entrar lá no projeto Controles, na apostila de vocês, a gente vai entrar em vários assuntos voltados para a liderança. Hoje foi essa aula extra, mas que vai dar introdução e base para tudo que a gente vai ver nessas próximas aulas. Então a gente vai ver
o que é o conceito da liderança, qual que é a importância dela para a área de vocês, quais são as características, quais são os estilos de liderança, quais são ali as opções de fracasso, o trabalho em equipe, o trabalho de líder para equipe, de equipe para líder e vários outros exemplos a partir do que a gente viu hoje, tá bom? E aí a reflexão para a gente encerrar: como está a sua comunicação? Como que você tem se expressado? Será que quando você conversa com as pessoas, né, nos seus ambientes de convivência, elas têm entendido o que você tem falado? Você tem, de fato, passado as mensagens da forma que você quer? Você tem recebido também as mensagens da forma como as pessoas têm se expressado? E aí? Você acha que na sua vida profissional, como que vai ser quando você lidar com uma situação conflituosa ou com uma situação de euforia? Será que você vai estar preparado para seguir aí de forma clara e objetiva e transparente? Então a gente vai refletindo sobre isso e nas próximas aulas a gente continua aprofundando nesse conteúdo, tá bom? Estou muito feliz em receber de fato esse desafio que é caminhar com vocês, estou à disposição. Eu já fui inserida no grupo da turma de vocês no WhatsApp, então se precisarem tirar alguma dúvida, esclarecer alguma dificuldade, eu estou à disposição para que vocês precisarem. Podem me procurar, podem me procurar aqui também na escola, que a gente vai caminhando junto, tá bom?